Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós estamos aqui juntos para falarmos do amor de Deus e falarmos também dos valores do reino de Deus. Os valores do reino e nós. Nós precisamos, com certeza, ao passar dos anos, na caminhada da fé, amadurecermos de forma que traga a mim, a você, um certo conhecimento e amadurecimento espiritual. Então nós estamos interessados aqui em pensar como vocês, nos valores do reino de Deus, ao qual temos o privilégio de pertencer. Nós pertencemos a esse reino, como filhos de Deus que somos, uma vez que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não tenha dúvidas disso, Nós sempre podemos dizer que em Cristo somos mais que vencedores. E se você é um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque nasceu de novo, porque declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, ou o rei da sua vida, vamos dizer assim, então você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele consiste de todas as pessoas que declaram Jesus como o seu Salvador. Portanto, o reino de Deus está nada mais, nada menos do que em mim e em você. Você é uma pessoa que permite que Jesus reine em sua vida? Então, o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em nós. Podemos glorificar a Deus por isso, sim ou não, gente? Agora, ocorre algo ao reino de Deus que você precisa saber. O reino de Deus é invisível. Não é como um Reino Unido, o reino da rainha Elizabeth, podemos assim dizer, o príncipe Charles e da falecida princesa Diana. Não. Qualquer pessoa pode perguntar: onde fica o reino daquela rainha e seus príncipes? Em que lugar está o reino deles? E a resposta está lá na Inglaterra. Você pode ir a Londres e lá está o reino. Mas o reino de Deus, onde está? Você já parou para pensar nisso? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está em nós quando permitimos que Jesus reine em nós. Isso torna o reino de Deus invisível e a menos, vamos dizer assim, que você o manifeste por meio das suas ações e atitudes. Entenda isso. Isso torna o reino de Deus invisível porque está em nós. Mas se nós manifestarmos o reino de Deus através de nossas atitudes, o reino de Deus em nós será visível. E isto é fundamental que nós venhamos compreender. O reino dos céus somente pode ser visto, somente pode ser percebido nesse mundo por meio de nós, crentes em Cristo Jesus, filhos de Deus. Sem nós, o reino de Deus não pode ser visto. Você já considerou que ao entregar a sua vida a Jesus, você estava se tornando tão importante? Preste bem atenção, somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Pois é fato, Deus quer que o poder dos céus, Deus quer que as coisas dos céus fluam por intermédio de você, para que a sua família, para os seus amigos, para os outros ao seu redor. Amado, você é responsável por tomar
ou por tornar, melhor dizendo, o reino de Deus visível. O reino de Deus está em você. Somente por meio de suas ações e suas atitudes é que ele poderá ser visto. Você é mesmo muito importante. O mundo espera por você. Acredite nisso. Olha só, havendo dito estas coisas, passo a lembrar isto. Quando nós tornamos cristãos, nós anunciamos a cultura do reino de Deus. Na Bíblia temos isto em Gálatas capítulo 3, o verso 27. Vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Quando nós tornamos cristão, nós nos revestimos de Cristo. Jesus se tornou o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso herói. Precisamos guardar esta palavra no nosso coração. Então, ao nos tornarmos crente, a nossa cultura passada deve ser renunciada para dar espaço às coisas novas, à nova cultura, a cultura do reino de Deus. Precisamos guardar esta palavra no nosso coração. Portanto, agora, nessa nova vida, revestidos de Cristo, é muito importante que nós livremos-nos de toda a bagagem e cultura do passado que não se encaixe, ou que não se encaixa, melhor dizendo, com a cultura do nosso novo reino, que é o reino de Deus. Por exemplo, você pode ter sido criado numa cultura em que era permitido viver com uma pessoa sem ser casada com ela. Ao ter mais, ou ter mais de uma esposa, ou mais de um marido, e por aí vai, quem sabe, né? Você criado numa cultura em que era aceitável falar uma mentira, se isso fosse livrar você de uma enrascada, de um problema muito grande. Mas quando você recebeu Jesus, se tornou parte do reino dos céus. Você trocou toda essa bagagem cultural, vamos dizer assim, por uma nova cultura. Olha que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo ele apresenta uma lista de alguns costumes que não fazem parte da cultura do reino de Deus. Muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros, serão duros caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Portanto, o que você precisa fazer agora, meu querido? Você precisa fazer algo para despojar-se da velha criatura e revestir-se da nova cultura. Oh, glória! Olha só a palavra de Deus. Se eu não me engano, em Colossenses capítulo 3, verso 8. Livrem-se de tudo isso. De quê? Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. O que não saia da sua boca ou da boca de vocês nenhum insulto a nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando
para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente. Quando nós tomamos uma decisão de sermos cristãos, de servirmos a Deus, nós assumimos a cultura do reino de Deus e nós adotamos um novo sistema de valor. Guarde esta palavra em seu coração. Senhor Deus, nós te glorificamos, te bendizemos e exaltamos o teu nome, por sabermos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, por sabermos que o Senhor tem nos prometido uma vida de sucesso, e para que possamos alcançar esse sucesso, devemos viver uma nova cultura, uma vida diferenciada e pautada na tua excelente palavra. Eu te louvo e te glorifico pelos seus benefícios. Amém e amém. Te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado.